Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 17/3/2026, e vamos ler em Romanos, capítulo 1, o verso de número 7 hoje. Paulo segue nos dizendo: A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos específicos da forma qual o Espírito Santo de Deus fala nas Escrituras Sagradas, né? Nós sabemos que as Escrituras foram escritas por vários tipos de homens, porém todos eles sendo direcionados numa só forma de ser, que é a do Espírito Santo, porque de verdade esta obra estava sendo escrita desde Gênesis e Apocalipse pelo Espírito de Deus e trazendo as características do que é a essência de Deus para nós, do que é os poderes de Deus para nós. E nós vemos aqui de que para cada área, para cada tema, para cada assunto, para cada fase que o Espírito Santo de Deus queria falar, agir, operar, ele sempre tratava de forma a qual a linguagem daquilo que ele falasse realmente seria a forma qual o que ouvisse iria entender. Por exemplo, se Deus falasse trouxesse uma mensagem para o Brasil, seria em português. Se ele fosse falar uma palavra num outro estado, numa outra nação, seria conforme a linguagem de outro estado. Porque dependendo daquilo que se fala, é a forma daquele indivíduo que vai ouvir, a mentalidade que vai ouvir. Uma vez que Deus conhece quem são os ouvintes, Deus sabe o tipo de linguagem que fala, né? E essa linguagem não se trata apenas da parte do tipo de pronúncia inglês, espanhol, português, africano, enfim, não. É a parte do falar de estrutura de entendimento. Cada um tem uma forma de entender e Deus explica conforme o entendimento da própria pessoa. Aqui nós vemos que o Espírito Santo está usando Paulo para escrever a Roma, né? Aos romanos. E não é só a igreja, os irmãos que estavam em Roma, mas também é a característica da origem daquele povoado, a origem daquele povo, o que seria aquele fruto, o fruto de Roma, as direções sobre Roma, tudo está sobre o que acontece em Roma, está no livro de Romanos. A forma que o Espírito de Deus fala com Roma está em Romanos, independente se é a Roma passada, a Roma presente, a Roma futura. Tudo está no livro dos Romanos, porque a estrutura de personalidade e origem, Deus sabe lidar com ela. E aí, Paulo, movido por Deus, diz: A todos os que estáis em Roma, àqueles que têm essa origem de Roma, que são amados de Deus, chamados, aí é que mostra por que é que o Espírito Santo, de que jeito ele fala, com cada característica, aí é que fala, chamados para ser santo. Isso nos mostra que a indicação sobre Roma é que havia uma certa impureza, né? E uma certa malícia, melhor dizendo, sobre o ambiente espiritual, as questões espirituais que Paulo estava tratando, indicava bem por que que ele enfatizava, por que que o Espírito Santo de Deus enfatizava. Vocês, romanos, são chamados para ser santos, porque tinha muita malícia e lascívia atrás disso. O Espírito Santo sempre traz aquilo que precisa ser colocado no lugar que precisa ser colocado. Aí diz graça e paz, que quer dizer manutenção e definição de Deus, da parte de Deus, nosso Pai, a parte consciência, e do Senhor Jesus Cristo, a parte física de organização, com manutenção e com definição, com graça e com paz, ok? Então, nós vemos aqui claramente, por isso que o livro de Romanos começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, prometido pelos profetas esse evangelho nas santas escrituras, acerca do Filho de Deus que nasceu na descendência de Davi, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, ressurreição dos mortos. Por quê?
ele está explicando tanto sobre separação, o evangelho, profetas, descendência de Davi, o espírito de santidade, a ressurreição, porque Paulo estava dizendo, o destino do viver não é só humano. Os romanos tinham muito essa filosofia de ser o melhor homem, ser a melhor estrutura humana, mas aquilo que é para parecer ao próprio próximo, né? Aparecer a referência de aparência ao próximo. Eu tenho uma boa estrutura, uma boa índole, eu sou um bom cidadão, eu vivo numa moral de ética própria, eu tenho aquilo que é a minha estrutura. Nós não fomos chamados apenas para viver o bom cidadão humano. Não. Então, por isso que do versículo 1 até o verso 7 que nós estamos lendo, Paulo já está falando, nós fomos chamados para ir além do que ser um bom cidadão humano. E aqui, tratando-se do livro de Romanos, somos chamados para ser além de ser um bom cidadão humano romano, né? A gente é chamado para ser um bom cidadão humano divino de Deus, no controle de Deus. E aí a gente precisa ser separado para ser servo de Deus, para viver uma vida além do que é ser autoridade humana, para ser realmente separado para viver o poder, os poderes do Evangelho de Deus, os poderes que os profetas já começaram a viver, os poderes do Filho de Deus prometido na descendência de Davi, do reino dele sobre a terra, os poderes do Filho de Deus que tem o espírito de santidade, de inteireza, e os poderes do Filho de Deus que vive a ressurreição dos mortos, a ressurreição de tudo aquilo que é além do que é o espírito destrutivo, as influências destrutivas. Nós somos para viver a vida, vida com qualidade, com saúde espiritual, emocional e física, da consciência. Então, os romanos foram chamados para ser santos, inteiros, para viver uma vida além do que apenas um bom cidadão, com graça e paz da parte de Deus e da parte de Cristo. Isso também para nós hoje, né? Nos explica sobre o convite de Deus para ir além, para sermos servos e filhos e herdeiros espirituais em Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.